Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Um motivo de alegria estarmos juntos, né, nessa data tão importante que é o aniversário do Projeto Girassol. Eu me sinto assim lisonjeado, agradecido, né, ao Senhor por essa oportunidade. Né? Agradeço a missionária Jacqueline e toda a sua equipe, né, que trabalha de uma forma tão especial nesse projeto lindo, que tem alcançado vidas, tem edificado ministérios. Deus possa abençoar, né, a vida da missionária, a pastora, e toda a equipe, todos que fazem parte, né, desse projeto. Né? Para mim é um presente de Deus conhecer vocês. Deus possa continuar abençoando, né, a vida de cada um de uma forma extraordinária. A gente está vendo como Deus tem falado. Né? Um pouquinho de tempo que eu estou participando, eu já tenho sentido a presença do Senhor, já tenho ouvido a voz do Senhor, né, de forma assim nítida. Eu estou sozinho em casa, minha esposa foi no congresso de mulheres da nossa igreja e eu aproveitei para ficar aqui, né, para participar desse momento, estudar um pouco a palavra, né? Trabalhamos o dia todo hoje, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, né? Eu estava ansioso já para dar a hora 7h30 para eu entrar na live e poder participar com os irmãos, né? Muito bom, mas poder ser útil na obra do Senhor, né? Eu tenho para mim que o maior privilégio, né, que nós temos na nossa vida é sermos chamados servos do Senhor. Né? Não há privilégio maior do que ser reconhecido como servos do Senhor, como amigos, né, do nosso Deus. Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Né? É difícil pregar depois, né, da pastora e depois do pastor, mas o Senhor é fiel, é aquele que vai falar, né? Porque eu creio que nós somos apenas instrumentos, né? Porque quem fala mesmo é o Senhor, quem fala mesmo é o Espírito Santo. A gente fica um pouco temeroso, né? Porque são pessoas sábias que antecederam a mim, mas eu creio que Deus ele vai falar o coração dos irmãos, assim como ele já tem falado no meu coração. Eu tinha uma palavra, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 3, só que no decorrer da live, eu sentado aqui, né, o Espírito Santo vem palestrando comigo, e ele me levou ao livro de 1 Samuel, capítulo 30, capítulo 30, se você puder abrir sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 30, o versículo de número... Vamos ler a partir do verso 1, aí vamos ler até o verso 6, tá bom? Em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 6, ok? Nos diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, que, chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvessem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Quero repetir essa frase. Davi se esforçou no Senhor. Amém? Irmãos, esta passagem vai nos contar a história de Davi, um pedaço, né, da história de Davi. E todos nós conhecemos quem é Davi, né? Todos nós sabemos da história de Davi. Davi era um menino que foi chamado por Deus para assumir o trono de Israel, para reinar sobre Israel. Né? Davi, ele apacentava as ovelhas do seu pai, ele cuidava, né, das ovelhas do seu pai. Alguém esquecido, né, pela sociedade, esquecido até mesmo pela sua família,
né? Tanto é que quando Samuel ele chega na casa de Jessé, o belemita, para cumprir o propósito do Senhor, né? Porque o Senhor havia tocado em Jessé, enche o teu vaso de azeite, porque da casa de Jessé me provém um rei, né? O Senhor havia escolhido da casa de Jessé um rei. Então, quando Samuel ele chega na casa de Jessé, ele fala com Jessé o propósito, Jessé chama seus filhos e todos vão passando. E nenhum deles, né, o Senhor aprova. Aí Samuel vai perguntar para Jessé: não existe mais ninguém que da sua casa, não existe mais filho? Aí que vão lembrar de Davi, né? Porque por hora poderia ter chamado, já que Davi era filho, né? Podia ter chamado Davi também, só que só foram lembrar de Davi após os outros terem passado, né? E não ter sido aprovado pelo Senhor. Aí vão chamar Davi, né? E Davi então ele vem. E quando Davi ele se aproxima, né? O Senhor ele logo confirma no coração de Samuel que Davi era o escolhido por ele para assumir, né, o trono sobre Israel. E até então, irmãos, ninguém conhecia Davi. Davi era uma pessoa comum. E a Bíblia vai dizer que Israel estava em guerra. E um belo dia, Jessé, o pai de Davi, ele convida Davi e fala: olha, eu preciso que você leve alimento para os seus irmãos na guerra. Tá? Eu só vou dar uma pincelada aqui para a gente entrar onde o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Eu preciso que você vá no campo de batalha e leve alimentos para os seus irmãos. Jessé, então, prepara, né, os alimentos, os queijos lá, os pães, as coisas, e dá para Davi levar para os irmãos dele no campo de batalha. Davi, ele aceita, né, ele obedece seu pai, pega ali a trouxinha de alimentos e vai para o campo de batalha para alimentar os seus irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que quando Davi ele se aproxima do campo de batalha, ele vê lá, né, os acampamentos de Israel e do povo inimigo. Davi ele vê uma situação que mexe com ele, né? Quando Davi ele se aproxima, né, do campo de batalha, Davi vai perceber que existia um homem chamado Golias que estava afrontando o exército e o Deus vivo. O Golias estava afrontando o exército de Deus e o Deus vivo. E quando Davi ele chega no campo de batalha e observa essa situação, irmãos, Davi ele vai ficar incomodado com aquilo. Davi ele se incomoda tanto com aquela situação que ele se propõe a guerrear contra o gigante. Davi ele vê Golias afrontando o exército e vai dizer: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso que não tem aliança com Deus e afronta o Deus vivo? Quem ele pensa que é? Né? Davi vê o povo acuado, o povo amedrontado, né? Ele vê Israel ali um pouco temeroso diante da situação, mas Davi ele se encoraja e se propõe em lutar contra o gigante. Irmãos, e quando Davi ele se propõe, o povo vai dizer: mas você é pequeno, Davi. Você não tem capacidade. Olha o tamanho do homem. Olha a armadura que ele carrega. Olha, Golias é veterano em batalhas. Golias é veterano em guerra. Você não vai ter como lutar. Você não tem estatura. Você não tem estrutura. Você não tem experiência na guerra. Como é que você vai lutar contra o gigante Golias? Só que Davi, mesmo diante, né, dessas palavras, das oposições, dizendo você não pode, você não consegue, Davi ele não arreda a sua decisão, porque Davi entende que a sua força não está no seu braço, a sua força não está no seu intelecto, a sua força não está nas suas experiências, a sua força está no Senhor. E isso encoraja Davi a querer lutar contra o gigante para defender o que é de Deus. Davi ele se propõe, correndo risco de vida, correndo vários riscos, Davi se propõe em guerrear contra o gigante, contra o inimigo, para defender o que é de Deus, não confiando na sua força, não confiando no seu intelecto, não confiando, aleluia, no que ele possuía, até porque Davi não possuía muita coisa, mas o que Davi possuía era muito
importante, era o necessário para Davi lutar contra o gigante e jogá-lo por terra. O que era? O nome do Senhor. Tanto é que quando Davi ele se depara com o gigante vai dizer para Davi: pensas tu que eu sou algum cão, algum bicho para vir comigo, para vir contra mim com paus e pedras? E Davi vai responder o quê para o gigante Golias? Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu entendo nesta palavra que a força da igreja, a minha força, a minha arma, a arma do povo de Deus não é terrena. A arma do povo de Deus está em o nome do Senhor. Davi venceu o gigante, Davi venceu Golias, Davi derrotou a afronta do inimigo em o nome do Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você: quer vencer a guerra que você está enfrentando? Usa o nome do Senhor. Faça como Josafá no dia da peleja contra os moabitas e amonitas. Guarda suas armas, porque o Senhor disse: nesta peleja não tereis que pelejar. É tempo de nós confiarmos no Senhor, acreditarmos que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. É no Senhor. É no Senhor. Foi no nome do Senhor que Davi conseguiu vencer o inimigo. É no nome do Senhor que Davi conseguiu acabar com a afronta. É no nome do Senhor que o nome do Senhor foi glorificado na vida de Davi. Entenda uma coisa: não é tempo de se afugentar. Não é tempo de se esconder, não é tempo de fugir do campo de batalha, não é tempo de retroceder, não é tempo de abaixar a guarda, não importa o tamanho, a sua estrutura, a sua estatura, o seu posicionamento, a sua posição social, a sua posição financeira. O importante é o que você carrega dentro de você, o nome do Senhor. Alamanto, e cantarebia subiébia. É o nome do Senhor que faz a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. E a partir desse momento, Davi ele é reconhecido. Quando Davi ele mata o gigante, ele pega a espada do gigante e corta-lhe a cabeça, Davi começa a ser reconhecido. Todos querem saber quem é Davi, porque como menino tão pequeno, tão franzino, né, consegue derrubar um gigante com apenas uma pedra. Irmãos, eu entendo uma coisa, que quando nós confiamos em o nome do Senhor e nos dispomos a fazer a obra do Senhor, Deus pega a direção. O que Davi precisava naquele momento era se dispor contra o inimigo. Era se dispor, é como o pastor falou, é pegar o que ele tinha de natural, é pegar o que tinha nas mãos dele. E o que tinha nas mãos dele, o possível que estava nas mãos de Davi era uma funda e uma pedra. Porque a direção que derrubou o Golias, quem deu foi o Senhor. É necessário que nós nos dispomos, é necessário que nós nos coloquemos diante, é necessário que nós nos coloquemos na brecha, é necessário que nós nos posicionemos, porque quando nós nos posicionarmos e tomarmos a atitude, o nosso lugar, o Senhor tomará a direção, e esse problema, esse gigante, cairá por terra em nome do Senhor. Mas é necessário nós nos dispormos. Entenda bem, os irmãos de Davi eram veteranos em guerra, eram homens treinados, já tinham ido para campos de batalha, mas não puderam derrubar o gigante. Aleluia! Deus precisou levantar Davi. E o Davi que o Senhor quer levantar na sua casa é você. O Davi que o Senhor quer levantar na sua empresa é você. O Davi que o Senhor quer levantar para derrubar o gigante na sua família é você. Então se prepara, porque o Senhor quer usar você para fazer a diferença. O Senhor quer usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja honrado, para que esta afronta caia por terra, para que as ameaças caiam por terra, para que esse gigante tenha a sua cabeça cortada e nunca mais ele se levante contra a sua casa e contra a sua família. Entenda bem, Davi cortou a cabeça, Davi não teve piedade do inimigo. É tempo de nós
terminarmos no nome do Senhor aquilo que tem nos afrontado. Oh, aleluia! Receba de Deus autoridade, receba de Deus poder. A Bíblia vai dizer para mim e para você: não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Ouse no Senhor nesta noite. Pega a espada, meu querido, pega as armas que o Senhor tem disponibilizado para você e guerreia. Se coloque de pé em nome do Senhor. A diferença está em o nome do Senhor. E Davi é conhecido a partir desse momento. Saul quer saber quem é Davi, da onde veio Davi, quem era o pai de Davi, quem era a família de Davi, né? E Davi daí começa a sua jornada. Davi começa a sua jornada. E a jornada de um servo do Senhor não é fácil. A jornada do crente não é fácil. Se você for parar para analisar nas Escrituras, desde o início que a Bíblia enfrenta guerras, desde o início que a Bíblia, que a igreja enfrenta problemas, enfrenta ameaças, desde o início que a igreja é perseguida, a vida do servo do Senhor não é fácil. Não é um mar de rosas, aleluia, mas é gratificante. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. E Davi, na sua chamada, ele enfrentou diversos problemas. Inclusive, nesse capítulo 30, qual nós acabamos de ler, vai nos dizer que Davi estava fugindo de Saul, porque Saul procurava matar Davi. Saul procurava matar Davi de todas as maneiras. E Davi teve a chance de matar Saul. Só que Davi entendia que Saul, por mais que Deus não queria ele como rei, mas o Senhor o estabeleceu por conta do pedido do povo. O povo pediu e Deus permitiu. Não é que Deus queria, não era a vontade do Senhor. Foi permissão do Senhor de Saul ser rei sobre Israel. E Davi entendia isso, que a unção fora derramada sobre a cabeça de Saul e ele não poderia tocar em Saul. Então Davi preferiu fugir. Davi fugiu. E para onde Davi foi? Para a terra dos filisteus. Davi foi procurar abrigo na terra dos filisteus. Ao rei Aquis, rei de Gate. Ele foi lá pedir guarida. E o rei o recebeu. O rei Aquis vai receber Davi. O rei Aquis vai receber Davi e vai dar uma terra para Davi ficar com o seu povo. Davi ele recebe Ziclag como a sua terra. O rei Aquis ele presenteia Davi e fala: não, Davi, fica à vontade. Fica à vontade, aqui você vai ter guarida, aqui você vai ter respaldo, aqui nós vamos te proteger, e fique em Ziclag com as suas mulheres, com os seus servos, com a família deles, fica tranquilo, fique em paz. Aleluia. E Davi entra em Ziclag e começa, né, a viver naquela terra de Ziclag, com a sua família, com os seus servos, os seus homens, porque Davi tinha o seu exército, tinha as pessoas que caminhavam com ele, tinha os seus agregados, né? E Davi estava ali. E um belo dia, o rei Aquis, ele vai marchar contra Israel. Ele vai marchar contra Israel. E Davi, ele quer marchar junto com o rei Aquis. Ele quer marchar junto com o rei Aquis. E Davi, então, vai dizer: nós iremos contigo. Nós marcharemos contigo para contra Israel. No capítulo 29, você vai ver isso. Davi ele se dispõe a ir com o rei Aquis para o campo de batalha lutar contra os israelitas. O rei Aquis se sente feliz, porque Davi é um homem de guerra, vencedores, né, dos seus milhares. Davi, ele deixa o rei Aquis feliz da conta, falando que vai guerrear contra Israel junto a ele. Porém, os príncipes dos filisteus não aceitaram. E o rei Aquis vai dizer o seguinte: fica tranquilo, Davi não oferece risco. Entenda bem, irmãos. Entenda bem, Davi estava na terra do inimigo, na terra dos filisteus, e o rei dos filisteus está dizendo: Davi não oferece risco, um problema, porque a igreja do Senhor, ela precisa fazer a diferença. E quantas das vezes nós, como servos do Senhor, não temos oferecido risco para o mundo nem para o inferno?
Quantas das vezes nós não temos nos posicionados a ponto do inimigo sentir medo da gente, mas nos portamos como Davi naquela ocasião. O rei Aquis vai dizer: Davi não oferece risco. E deveria ser o contrário, irmãos, porque Davi era israelita. Davi era de um povo contrário ao povo filisteu, era inimigo. E Davi está sendo recebido como alguém que não oferece risco. E quantas das vezes, irmãos, nós participamos de ambientes aonde o nosso chamado não tem feito diferença, aonde aquilo que nós carregamos ou dizemos que carregamos não tem feito a diferença. Porque necessário é que aonde a igreja chega, o mundo precisa reconhecer. Que aonde um homem e a mulher de Deus pisa, o inferno precisa se calar e estremecer. Só que Davi, por sua vez, não estava oferecendo risco. E o rei Aquis vai dizer ainda mais: Davi será meu servo. Davi é meu servo. Outro mal, outro problema. Porque quando Deus ele chama Davi para o governo. Só que na terra onde Davi está pisando, está sendo reconhecido como servo. Davi foi chamado para governar. Só que Davi, na terra dos filisteus, está chamado como servo, está sendo reconhecido como servo, está tendo uma troca. E quantas das vezes nós trocamos aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas por aquilo que o mundo tem nos oferecido? Quantas das vezes nós temos feito como Davi, chamado para o governo, chamado para fazer a diferença, mas nós temos misturado as coisas e o mundo tem nos reconhecido de forma diferente. Entenda uma coisa, Deus nos chamou como vencedor e não como perdedor. Para Jesus, nós somos vencedores, mas o mundo nos tem como perdedor. Aleluia. Davi é chamado de servo. Alguém que foi chamado para governo, agora está chamando de servo. Está sendo chamado de servo e que não oferece ameaça. Irmãos, é tempo da igreja se despertar. É tempo de igreja, aleluia, se posicionar. Irmãos, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós despertarmos do sono da indolência. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos reconhecer para que nós fomos chamados, nós precisamos reconhecer o nosso chamado e fazer jus ao chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Precisamos honrar o que Deus tem confiado sobre as nossas vidas. Precisamos honrar, precisamos cuidar com diligência e não trocar, não fazer troca. Davi está trocando, aleluia. Nós não podemos trocar nossa identidade, nós não podemos trocar o nosso chamado, nós não podemos nos vender. Davi tinha tanto lugar para se afugentar, tanto lugar para correr, tanto lugar para se esconder. Ele vai para a terra estranha, ele poderia pedir ao Senhor um direcionamento, ele poderia pedir ao Senhor uma direção, um caminho, e com certeza o Senhor ia dar uma direção, o Senhor ia dar um esconderijo, o Senhor ia mostrar um lugar onde ele pudesse estar com a sua família, mas Davi foi pelo que ele achava, aleluia, o rei Aquis vai me dar guarida, sim, se você for ao mundo agora, ele vai te abraçar, ele vai te oferecer, mas daqui a pouco se prepare, porque com uma mão que o mundo dá, com a outra ele mesmo tira. Não haja nunca segundo o que você pensa, segundo o que você acha, segundo os seus intelectos, os seus pensamentos, aleluia, haja segundo o direcionamento do Senhor. Porque quando Deus direciona as nossas vidas, nós não erramos, nós não perdemos o caminho, nós não ficamos confundidos e nem tampouco envergonhados. Não permita que o mundo dita sobre você alguma coisa, porque quem diz ao meu respeito e ao teu respeito é o Senhor. E o Senhor chamava Davi de rei, e o rei Aquis de servo. O que você vai escolher? O que você vai escolher? O que Deus tem sobre a sua vida ou o que o mundo tem sobre a sua vida? Aleluia. E o rei Aquis vai dizer, não, Davi é meu servo. Mas mesmo assim, os príncipes dos filisteus não vai aceitar Davi. Não, Davi não pode marchar conosco. E Davi já tinha saído de Ziclag
e já estava marchando com eles para Israel, para guerrear contra Israel. E os príncipes batendo o pé: nós não queremos Davi, nós não queremos que Davi vá com a gente. E o rei vai falar com Davi: olha, Davi, eu quero que você vá. Eu estou usando um pouco, irmãos, as minhas palavras para os irmãos entenderem, tá? Mas se os irmãos forem no contexto, é exatamente isso. E o rei vai falar com Davi: olha, Davi, eu quero que você vá, porém os príncipes não estão te aceitando. E eu não posso ir contra eles. Você não vai poder marchar com a gente. Você não vai poder guerrear com a gente. E Davi, irmãos, o que ele poderia fazer? Não, beleza. Então eu vou voltar para Ziclague, vou ficar com a minha família e esperar vocês voltar para a guerra. Só que Davi vai insistir, querendo ir para a guerra. Não, eu quero ir com vocês. Mas o que eu fiz de errado? Não tem nada de errado. Ele insiste. E os príncipes também insistem. Não queremos. E Davi vai dizer: eu quero. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Os inimigos não queriam Davi com eles. E Davi estava insistindo: eu quero. Quantas das vezes nós insistimos em coisas que não é para nós? Às vezes as coisas estão nos expulsando. Às vezes as pessoas estão nos expulsando. Não, não queremos você, mas a gente insiste: eu quero ficar junto, eu quero participar, aleluia. E às vezes a situação está nos mostrando que aquilo ali não é para nós e nós queremos insistir. Tem mesa de pessoas, rodas de amigo que já estão nos expulsando, que não querem mais a gente presente, mas a gente insiste em querer estar junto. Irmãos, Deus fala de diversas maneiras. Deus fala através da profecia, Deus fala através da palavra, Deus fala, a Bíblia diz que até mesmo Deus usa os ventos como seus mensageiros, Deus usa o cenário, o ambiente em que nós estamos para falar, e nesse momento Deus estava falando com Davi: Davi, você não pode estar com eles, é tempo de você voltar. Porque Deus estava usando, eu vejo aqui Deus usando os príncipes filisteus para impedir Davi de fazer o mal. Só que Davi estava insistindo. E abra os nossos olhos, é necessário que nós venhamos abrir os nossos olhos para entender quando Deus está falando: para, retrocede. Eu vejo Deus usando os príncipes filisteus para Davi parar e retroceder. Mas Davi está insistindo. Está insistindo: eu quero ir para a guerra, eu quero ir para a peleja, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Ei, ouça a voz do Senhor. Como eu vou ouvir, irmão? Tendo intimidade com Ele. Sabe como você vai entender quando Deus falar com você através dos acontecimentos? É quando você tem intimidade com Ele. Deus usa os acontecimentos, Deus usa pessoas. Entenda bem, se o povo não queria que Davi fosse, porque não era para Davi ir. Nós precisamos entender o não do Senhor, precisamos entender quando Deus está falando com a gente: é tempo de você retroceder. Oh, aleluia! É tempo de você parar. Aleluia. Não é para você continuar com esse povo, não é para você continuar com essas práticas, não é para você continuar desse jeito, não é para você continuar com essas palavras, não é para você continuar com esses costumes. É tempo de você parar e retroceder para o meio da sua família. Só que de tanto o rei aqui dizer: não tem como, Davi ele vai dizer: então tá bom. Aí Davi volta para Ziclague. Davi volta para Ziclague. Ele pega os seus 400 soldados que tinham ido com ele marchar com o rei Aquis e os príncipes contra Israel e volta para Ziclague. E eles começam a caminhar, caminho de mais ou menos 3 dias. E quando eles avistam Ziclague, eles vão perceber que há fumaça no acampamento. Eles vão perceber que há fumaça no acampamento. E aonde tem fumaça, tem fogo. Aleluia. E isso eu imagino, eu leio a palavra, irmãos, e eu entro na história assim, eu viajo na palavra, eu imagino Davi olhando para o acampamento e a fumaça subindo, uma fumaça densa, uma fumaça intensa, e aquilo traz uma preocupação, e eles apressam para chegar no acampamento. E quando eles chegam no acampamento, eles têm uma surpresa. Eles têm uma surpresa. E que surpresa é essa? Ziclague está queimada. Ziclague está destruída. Ou Alaijoma Narasubia. Ziclague está totalmente devastada. E como se não bastasse estar devastada, não existia mais ninguém na cidade. Todos foram levados cativos.
todos foram levados cativos. Davi não se atentou. Davi não se atentou aos detalhes. Irmãos, nós precisamos estar atentos em todo momento da nossa vida. Em tudo que nós formos fazer, nós não podemos perder a direção, nós não podemos perder o foco. Aleluia! Em tudo que você for fazer, a Bíblia vai dizer: se for construir uma torre, senta, analisa, para não servir de escárnio, ou seja, de vergonha. Davi queria ir para a guerra. Davi queria pelejar contra Israel junto com o rei Aquis. Davi foi, porém ele errou num ponto. Davi errou num ponto. Davi deixou Ziclag desguarnecida. Davi estava tão focado na guerra, Davi estava tão focado em marchar com o rei Aquis contra Israel, que não protegeu sua família. Eu estou sentindo Deus tão forte aqui na minha casa. Eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma tão grande aqui. Aleluia. Davi estava tão focado em querer a guerra, em querer lutar, em querer agradar o rei Aquis. Eu não sei se era uma forma de agradecimento pela terra que ele recebeu, que ele não deixou guarda na sua casa. Enquanto Davi estava preparando para a guerra, alguém estava observando o acampamento. Alguém observa a nossa entrada e a nossa saída. Alguém observa a nossa vida. Alguém observa o nosso acampamento. Satanás tem os seus espias. A pastora que me antecedeu disse sobre os espias que foram espiar a terra de Canaã, para ver se a terra era boa, como era a terra. Satanás também tem os seus espias, sabe para quê? Para esperar uma falha nossa e saquear o nosso arraial. Satanás está com os seus espias às espreitas, esperando uma falha, um descuido nosso para saquear nossa família, para saquear o que Deus tem depositado dentro do nosso arraial, o que Deus tem nos dado de melhor. E a maior riqueza que um homem ou uma mulher pode ter é a sua família. Não se descuide da sua família, não se descuide do seu casamento, não se descuide dos seus filhos, não se descuide do seu cônjuge, não se descuide, aleluia, porque há um espia observando. É uma palavra de despertamento para nós nesta noite. Ai, Ramanagassuberg, elefaço, bicanto e elevanagai, terra. Aleluia, aleluia. E os amalequitas estavam à espreita, observando o trabalhar de Davi. Davi se preparando para a guerra. Davi se preparando para a peleja. Aleluia. Se preparou tanto para a guerra que deixou a casa desguarnecida. E quantas das vezes, irmãos, nós tomamos a atitude de Davi, deixando nossa casa desguarnecida, deixando a nossa casa desprotegida. Aleluia. Presa fácil para o inimigo. Presa fácil para Satanás. Oh, aleluia. E sabe quando nós deixamos a nossa casa desguarnecida? Quando nós não liberamos perdão. Sabe quando nós deixamos nossa casa desguarnecida? Quando não damos carinho aos nossos filhos. Recanto, ergue, alabachuri, ergue, pai. Sabe quando, irmãos, nós não deixamos nossa casa protegida? É quando dormimos brigado com o nosso cônjuge, sem liberar perdão, brecha para o inimigo saquear. Anai Jomanara Subiergi, Rimanai Jandekobu Narasai.
Sabe quando nós, irmãos, deixamos a nossa casa desguarnecida? É quando nós deixamos ela desordenada. Cada um faz o que quer. Eu vou sair e não estou nem aí. Vocês fazem o que vocês quiserem. Brecha para o inimigo entrar e saquear. Aleluia. Legalidade para o inimigo entrar e saquear. Cuidado com os amalequitas. Irmãos, igreja não pode, igreja eu, você, nós não podemos descer da torre de vigia, nós não podemos nos distrair, irmãos, nós estamos no campo de batalha. Irmãos, a nossa guerra é incessante, ela não cessa. A guerra da igreja, a minha guerra, a sua guerra, ela não cessa. Ah, irmão, mas não está acontecendo nada na minha casa, não está acontecendo nada na minha família. Redobre a atenção, porque o inimigo não brinca, ele não cessa de querer destruir a sua casa, de querer destruir o seu ministério, de querer destruir o seu altar de adoração. Ele não cessa de querer roubar o seu filho, roubar o coração do seu cônjuge, roubar o seu casamento, destruir a sua família. Ele não cessa de arquitetar planos contra as nossas vidas. Então, por favor, não desça da torre de vigia. Vai guerrear, vai sim, mas proteja a sua casa, libere perdão, ame seus filhos, ame seu marido, ame a sua esposa. Ah, meu querido, não deixe faltar, não deixe a sua casa precisando de nada. Seja sacerdote, seja sacerdotisa, seja inteligente, meu querido. Não deixe brecha, legalidade, os amalequitas saquear o que Deus te deu. Alamanto, subergue, neganto e alamar, subergue, andaragai. Há tempo de posicionamento da igreja na terra. Lerabashuri comunai. É tempo de nós nos despertarmos como igreja e cercar nossa casa de oração, cercar nossa casa de jejum, cercar nossa casa, meu querido, cerca a sua casa nesta noite. Começa a fazer, aleluia, uma revista nos muros e vê se não tem brecha, e se tiver, fecha as brechas. Seja como os trabalhadores de Neemias, com uma mão você trabalha e com a outra mão você guerreia, porque era assim que eles edificavam os muros. Com uma mão edificava e com a outra mão guerreava contra o inimigo. E a igreja precisa entender isso. Com uma mão nós vivemos, trabalhamos, fazemos a obra, e com a outra mão nós defendemos, nós lutamos, nós guerreamos, nós protegemos. Aleluia! Não desça da torre de vigia. Não se distraia como Davi assim fez. Davi perdeu o foco. E agora, o que fazer? O que fazer? O que fazer é assim que nós fazemos. Depois que o mal acontece, que o pior acontece, a gente põe a mão na cabeça e fala, e agora? O que nós vamos fazer? E agora, o que vai ser de nós? E agora, o que vai ser de mim? Vamos esperar acordar com uma cartinha do lado dizendo, não aguento mais, desculpa, fui embora. Vamos esperar o quê? Você chegar no quarto do filho, você abrir a porta, ver a cama arrumadinha e o filho não está lá mais. Vamos esperar acontecer o quê? Se posicione. Meu coração está apertado com esta palavra. Oh, aleluia. É tempo de nós nos posicionarmos como igreja. Não permita que Satanás roube mais nada do que é seu. E Davi diz a palavra que ele vai chorar muito. Ele vai chorar e vai se angustiar. Sabe por quê? Porque o povo vai dizer para ele, Davi, nós vamos te apedrejar. Davi, nós vamos te matar. A culpa é sua. Davi agora é ameaçado. Os amigos dele, os soldados que estavam com ele, vão dizer, nós vamos te apedrejar. Porque nós perdemos a nossa família porque nós somos atrás de você. Ei, você é referência. A pastora que me antecedeu também disse a respeito de nós sermos representantes do céu na terra. Alguém olha para nós e segue os nossos passos. Para onde nós estamos o conduzindo?
Para onde nós estamos conduzindo aqueles que nos têm como referência? Aqueles que olham para você e dizem assim: eu quero ser como aquela mulher ali, eu quero ser como aquele homem ali, e começam a seguir seus passos. Aonde vai dar os seus passos? Qual a direção você está encaminhando aqueles que estão vindo atrás de você, seguindo as suas pegadas? Seus filhos, sua família? Que legado nós temos deixado? Se você faltar hoje, se o Senhor te recolher hoje, seus filhos podem seguir seus passos como referência para encontrar Jesus? Se você faltar hoje, Jesus te recolher hoje, seus filhos, sua família pode dizer: eu vou seguir os passos do meu pai e da minha mãe, porque são passos direcionados pelo Senhor e há um caminho de milagre. Eles podem dizer isso? Aleluia. Aleluia. Oh, glória. E Davi agora é ameaçado. A culpa é sua, Davi. A culpa é sua. Nós viemos atrás de você. E o que você vai fazer agora? A Bíblia vai dizer que Davi chorou muitíssimo. Até quando não pôde mais chorar, não tinha mais força para chorar. Não tinha mais força para chorar. E quantas das vezes, irmãos, nós tomamos atitudes que nos levam a lágrimas. Deus tem um plano, mas nós queremos atalhos. Deus tem um caminho, mas nós queremos atalhos. E entenda uma coisa: Deus não trabalha com atalhos e nem com paliativos. Deus não trabalha com remendos. Deus não trabalha com atalhos e nem com paliativos. Deus já tem a nossa história escrita. Deus já tem um plano traçado para nós, para nossa casa, e nós precisamos ter comunhão com Deus para não perder esse plano, para não perder esse caminho, para não mudar o roteiro. Quantas das vezes nós mudamos o roteiro da nossa história por nos meter em situações que não nos cabe, que não é para nós. Deus tem uma história para cada um de nós, mas nós queremos mudar o roteiro e acabamos em apuros como Davi. Não mude o roteiro, não pegue atalhos, não mude a direção. Um dia a Sara quis fazer isso, lembra da história de Sara? Eu não posso dar filho a Abrão, então eu vou dar H como mulher de Abrão e está tudo resolvido. Não, Deus queria usar Sara, não era H. Deus já tinha um plano para a vida de Abrão e de Sara. Só que a Sara vai introduzir uma terceira pessoa na história, vai mudar o roteiro. Não mude o roteiro. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não muda o roteiro daquilo que eu já tenho para você. Não muda o roteiro da história que eu já tenho para sua família. Não pega atalho. Está difícil o caminho que eu fiz para você? Continua. Eu não disse que seria difícil, eu disse para você ter bom ânimo, porque como eu venci, você também vai vencer, mas não pegue atalho. Aleluia! Não mude o roteiro, porque isso pode causar dor, pode causar lágrima, pode causar perda. E entenda bem, Deus foi tão misericordioso com Davi, Deus foi tão misericordioso com aquele homem, que Deus não permitiu que os amalequitas matassem ninguém. Deus poupou a vida das suas mulheres e das mulheres dos soldados. Deus foi tão extraordinário, Deus é tão extraordinário na nossa vida, que o pior poderia acontecer, mas quantas das vezes Deus tem entrado na minha e na sua frente para o pior não acontecer? Assume como Neflag. Quantas das vezes Deus tem entrado na nossa frente, Deus tem enviado, aleluia, recurso, Deus tem enviado socorro para o pior não acontecer, porque nós mudamos o roteiro da história. Era para estar todo mundo morto, era para estar todo mundo ali deitado naquele chão ensanguentado, era para todo mundo estar ali sem vida, mas Deus poupou a vida daquele povo para mostrar para Davi: ei, Davi, desperta, porque a minha mão ainda está sobre você. Aleluia. Você está entendendo? A mão do Senhor ainda está sobre a nossa vida.
A mão do Senhor, a misericórdia do Senhor ainda está sobre nós. Não muda roteiro, não pega atalho. E depois de chorar muitíssimo, aí vai falar com Deus. A Bíblia diz que Davi vai falar com o Senhor. A Bíblia diz, já vou terminar, irmãos, desculpa se eu estiver passando muito, mas a Bíblia diz que Davi, ele vai orar. Ele vai orar, ele vai orar. Quantas das vezes nós esperamos o pior acontecer para voltar para Deus? Poderíamos evitar, porque quando nós falamos com Deus, Deus, eu posso ir? Deus vai falar, pode. Ou ele vai falar, não pode. Agora, quando nós, eu vou, Deus não se responsabiliza. Quando eu falo, Senhor, eu posso ir, ele vai falar, pode. E nesse pode, ele vai me dar a direção. Aleluia. Agora, irmãos, se eu falo, eu vou, que eu arque com as minhas consequências. Davi deveria ter orado antes. Davi deveria ter antecipado, né? Senhor, eu preciso fugir de Saul, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. O que eu faço? Me dá uma direção, me mostra um caminho. Com certeza isso tudo teria sido evitado. Mas agora, Davi está chorando porque está tudo errado. Não espere o pior acontecer para buscar o Senhor. Não espere o pior acontecer para clamar o Senhor. Não espere você perder para buscar a face do Senhor. Não, não faça isso. Sejamos inteligentes. Busquemos o Senhor em todo tempo. Buscamos orientação, buscamos a sua palavra em todo tempo, fora de tempo, em tempo, fora de tempo, buscamos o Senhor. Porque se nós buscarmos o Senhor, irmãos, a Bíblia nos diz que nós não seremos enganados e nem confundidos. Não seremos. Não seremos. Davi agora está chorando. Senhor, eu posso seguir os amalequitas, eu posso ir para salvar o meu povo, salvar minhas mulheres, salvar as mulheres dos homens aqui que estão querendo me apedrejar. Senhor, o que eu faço? Aí Deus vai dar a estratégia para Davi. Por quê? Porque quando a gente conversa com Deus, Deus ele ouve e responde. Sabe por quê? Porque ele é um Deus de relacionamento. Um Deus que gosta de estar próximo de nós, conversando com a gente, sabe? Deus, ele gosta de falar com você, Deus, ele gosta de te ouvir. É assim que Deus gosta, porque a Bíblia diz lá no início, né? Lá nos primórdios, que na viração do dia, Deus descia para conversar com o homem. Deus descia para bater papo com o homem. Imagina, né? Você receber Deus ali no seu lugar, né? O homem tinha esse privilégio, né? Porque Deus, ele gosta de relacionar, ele gosta de conversar com a gente, né? Muitos acham que Deus não responde, que Deus não fala, né? Não, Deus, ele é um Deus que conversa, ele é um Deus que fala, ele também é um Deus que ouve. Desculpa. Ele é um Deus de relacionamento, né? E quantas vezes nós conversamos com um amigo, conversamos com fulano de tal, conversamos com a família, conversamos com tanta gente e não conversamos com Deus, não falamos com o Espírito Santo, né? É necessário que nós conversemos com Ele, porque Ele conversa com a gente. E o Senhor vai responder para Davi. O Senhor vai falar, muito pernilongo. O Senhor vai falar com Davi. O Senhor vai falar com Davi. Pode ir. Persegue os amalequitas. Persegue eles. Pode ir. Só que Davi não sabia onde era o acampamento dos amalequitas. Davi não sabia. Mas ele vai. Ele vai. E no meio do caminho, diz a Bíblia que ele vai encontrar um egípcio caído ali. Olha como Deus trabalha, irmãos. Olha como Deus trabalha. Deus permitiu acontecer uma situação no meio dos inimigos, no meio dos amalequitas, para direcionar Davi. Quando a gente busca a direção de Deus, Deus abre caminho, Deus traz esclarecimento. Às vezes nós não temos direção, às vezes nós estamos, como Davi, arrumando um jeito de arrumar a casa, procurando uma maneira
de arrumar o que nós fizemos de errado, mas nós não sabemos por onde começar. Mas Davi buscou a direção e Deus começou a trazer esclarecimento. Talvez você esteja numa situação onde você não sabe por onde começar. Às vezes você está vivendo uma situação, um problema que você não sabe por onde começar para resolver. Mas nessa noite, sabe o que o Espírito Santo diz para mim, para você? Busca a minha presença, que eu vou trazer esclarecimento para você. Eu vou começar a te mostrar por onde você vai começar. Eu vou começar a te dar as palavras necessárias para você falar. Eu vou começar a te dar o direcionamento da qual a maneira você precisa se portar para que esse problema se resolva, para que essa situação acabe, para que você busque de volta o que levaram de você, para que a restituição aconteça na sua casa, para que a restituição aconteça na sua família. Busque a minha presença, volte o seu olhar para mim, volte a sua atenção para mim, diz o Senhor, e eu vou falar com você, trazendo a revelação do que você precisa para resgatar o que roubaram de você. Assim diz, diz o Senhor nesta terra. No meio dos amalequitas houve um problema, um homem passou mal. Um homem passou mal e eles não quiseram mais ficar com o homem, não, deixou no meio do caminho. E a Bíblia vai dizer, ou melhor, a Bíblia diz, porque ela é viva e eficaz, que Davi encontra com esse homem no meio do caminho. E ele estava desfalecido. Esse homem estava desfalecido, irmãos. Ele estava desfalecido e Davi dá pão e dá água para ele. E ele volta o seu juízo. E Davi vai querer saber quem ele era, da onde ele tinha vindo, quem, né, as coisas dele. E ele vai dizer, olha, eu estava com os amalequitas e eu passei mal, não estava muito bem. Então eles me deixaram aqui, não quiseram me levar. Aí Davi vai falar para ele, você sabe onde os amalequitas estão? Eu sei onde é o acampamento, então me leva lá. Não, mas você vai me entregar para eles? Davi, não, não vou te entregar não, rapaz, fique em paz. Olha como Deus faz, irmãos. Deus usando aquele homem, Deus permitindo aquele homem ficar para trás, para servir de direcionamento para Davi. Deus faz o que for necessário. Deus faz o que for preciso para nos dar vitória quando nós buscamos a sua face. Quando nós buscamos a sua presença, o Senhor abre caminhos. O Senhor abre escape. Tem situações que o adversário nos coloca, ou por decisões mesmo, nós nos colocamos, que nos ficamos sem saída. Mas o Senhor tem um caminho de escape que o inimigo não conhece. O Senhor tem uma porta de milagre que o inimigo não conhece. O Senhor tem um meio de trabalhar que o inimigo não conhece. E Ele quer revelar esse caminho a você. Ele quer revelar esse caminho a mim. E Davi pega aquele homem, coloca na sua carruagem e começa a marchar em direção ao arraial dos amalequitas. Só que nesse meio tempo, irmãos, de cansado que estavam, 200 soldados ficam para trás. 200 soldados já não acreditam mais, já não tem mais esperança de encontrar sua família. Então eles ficam à beira do ribeiro e Davi continua com 200. Eles estavam cansados. Já estavam marchando há dias com o rei Aquis. Voltam para Ziclague e agora marcha contra os amalequitas. Já estão cansados. O erro nos cansa. O erro faz a gente cansar. Sabe por quê? Porque o erro faz com que a gente age como os israelitas, os hebreus. Eram volta de 40 dias. Eles andaram 40 anos. Decisões erradas alongam a caminhada e nos cansam. Oh, aleluia. Irmãos, como Deus tem falado ao meu coração? Meu coração está queimando. Ações erradas, agindo inconsequentemente, vai alongar a nossa caminhada. Vai duplicar coisas que já era para ter sido resolvida, coisas que não era para ter acontecido, aconteceram, e situações que era para ser rápidas estão se alongando, porque eu agi inconsequentemente. Cansei. Eles cansaram. E talvez você também está cansado. Você tentou do seu jeito,
Você agiu da sua maneira, você agiu do jeito que você pensou que ia dar certo, não deu certo, está tentando correr atrás, mas está cansada, está cansado, está desanimado, está desesperançoso, não crê mais que vai voltar, não crê mais que vai reatar, não crê mais que vai conseguir, não crê mais que vai fazer, não crê mais que vai subir o degrau que Deus prometeu, não crê mais que vai viver o que Deus prometeu, já está cansado, pensando em desistir. Talvez você está aqui nessa live, você está aqui nessa plataforma, pensando, não tem jeito, eu estou ouvindo esses irmãos falar, esses louvores, essas ministrações, mas eu estou cansado. Mas nesta noite Deus tem renovo para a tua alma. Nesta noite Deus tem renovo para a tua vida. Porque Deus não desistiu de você. Não é o nosso pecado que vai medir o amor de Deus para conosco. O nosso erro não muda o que Deus sente por nós. O seu erro não muda o que Deus sente por você. Deus ainda te ama. Ele investiu em você. Você só falhou, só perdeu um pouco a direção. Só está cansado, só está desanimado, só está ferido, só está machucado. Mas fica tranquilo. O Jeová Rafa, o Deus que cura, está chegando na sua vida. O Deus que restaura está chegando na sua vida. O Jeová Jireh, o Deus da providência, está chegando na sua vida. O Jeová Tsidiqueiro, o Deus que é a nossa justiça, está chegando nesta noite na minha e na sua vida. O Emanuel, o Deus conosco, ele está chegando. Os homens pararam ali e Davi continua. Davi continua. Entenda bem. Quando Davi ele avista o arraial dos amalequitas, ele vai lutar contra os amalequitas. Ele vai guerrear contra os amalequitas. Aleluia! Ele vai lutar, ele vai guerrear. E Deus está dizendo: se prepara para a peleja, se prepara para a guerra. Romanos vai dizer: revestimos de toda a armadura de Deus, revestimos nesta noite, se revista. Deus está disponibilizando armaduras novas para você. Deus está disponibilizando armas novas para você. Deus está te entregando armadura nova. Deus está dizendo: prepara-se para a guerra. Entra no propósito de oração, faça jejum, busca a minha presença, se habilite, porque vai ter guerra. O inimigo não vai querer entregar fácil, não. Ele não vai querer devolver fácil, não. Mas Deus manda te dizer: seja forte e corajoso. Deus disse para Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Aleluia! Eu vou estar contigo nesta peleja, mas se prepara para a guerra. Se prepara, ergue a tua cabeça, ergue a tua cabeça, oh glória, aleluia. Sinta a presença de Jesus aí na sua casa, onde você estiver. Sinta a presença do Espírito Santo te habilitando para a guerra. É tempo de guerra, é tempo de peleja, é tempo de se levantar, não é tempo de chorar. Deus está dizendo: vai ter guerra, mas também vai ter vitória, aleluia. O inimigo vem roubar, matar e destruir, mas Deus vem dar vida e vida em abundância. Deus vem dar vida e vida em abundância. Davi entra na guerra contra os amalequitas apenas com 200 soldados, pouquíssimos diante do quem estava lá no campo dos amalequitas. E Davi diz a Bíblia que vence a guerra. Ele extermina os amalequitas, a não ser aqueles que fugiram, porque alguns fugiram a cavalo e foram embora, mas os que ficaram morreram. Deus permitiu que Davi abatesse o inimigo. Deus permitiu que Davi abatesse os saqueadores. Deus permitiu que Davi abatesse os roubadores. E Deus manda te dizer que ele vai ser contigo a ponto dos seus inimigos serem abatidos. Os saqueadores serão destruídos. Os roubadores serão destruídos. Os espias de Satanás serão destruídos. Aleluia! Fio de espada, eles não prevalecerão, lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor nesta noite. Não prevalecerão. Oh, glória! E Davi toma posse. Oh,
Aleluia. Há um reencontro naquela ocasião muito linda, irmãos. A família se abraçando. Entende o mistério, entende a revelação nesta noite. A família se abraçando. Vai ter abraço, vai ter abraço, vai ter perdão liberado. Vai ter, eu estava com saudade. Oh, glória, arrebatar a súbia. Deus tem restituição para a sua família. Aleluia. Oh, glória. O filho que se foi vai voltar, diz o Senhor. O casamento que acabou vai se reatar, diz o Senhor. Tem restituição para sua casa, tem restituição para sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Vai ter festa no arraial, aonde era para ser luto, vai ter festa, aonde era para ser choro, vai ter júbilo, vai ter alegria, aonde era para ser morte, vai ter vida. Prepara o culto em ação de graça, porque vai ter festa no seu arraial, vai ter festa no seu acampamento, vai ter festa na sua família. Aquele que esperava o fim, aquele que esperava o seu suicídio, a sua morte, vai ver a sua vitória, vai ver a sua vitória. Espírito de depressão vai embora, espírito da morte vai embora agora, depressão a ponto do suicídio vai embora agora, espírito do medo, a síndrome do pânico vai embora agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, visita esta mulher, visita este homem agora que está cansado, está com medo, está pensando em dar cabo da sua vida, em nome de Jesus. Visita agora e repreenda este mal, vai embora, em nome de Jesus. Não vai ter morte, vai ter vida, diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Vai ter vida na sua casa. Oh, aleluia. E Davi toma posse da sua família. Os soldados tomam posse da sua família. E além do mais, Davi recolhe todos os despojos dos amalequitas. Despojo significa riquezas, bens. Deus permitiu que Davi, além de destruir os inimigos, fosse abençoado pelos mesmos. Está entendendo? Os inimigos foram até o arraial, afrontaram, roubaram. Davi foi lá, guerreou contra eles, venceu eles e ficou com toda a riqueza. Davi tomou posse do que era dele por direito, e o Senhor permitiu que Davi levasse os despojos dos amalequitas. Entenda bem, olha o que Deus está falando. Deus vai devolver o que é seu por direito, e além do mais vai vir algo extra, porque Deus, quando ele abençoa de forma extraordinária. Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a história da sua casa. Deus vai mudar a história da sua família. Deus vai mudar a história do seu casamento. Deus vai, nesta noite, Ele já está entrando com providência. Eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei qual é o seu conflito, mas diz o Senhor que tem virada. Tem virada. Tem mudança de história. Tem, porque Ele é fiel. Ele é guarda fiel do seu povo. E Davi, então, pega tudo. Já vou terminar, meu. Desculpa, já vou terminar. Eu estou tremendo aqui, ó. Ele vai pegar as suas mulheres, ele vai pegar as mulheres dos soldados, aqueles que continuaram com ele, a sua família, e vai seguir. Ele vai seguir. No meio do caminho, ele vai seguir no meio do caminho. Pelo caminho de volta a Ziclag. E a Bíblia vai dizer que os 200 que estavam cansados continuaram ali. Continuaram ali sentados à beira do ribeiro. Talvez dizendo, não tem mais jeito. Talvez dizendo, não tem mais esperança. Davi morreu com o restante dos soldados. Os amalequitas são traiçoeiros. Os amalequitas são grandes, eles são veteranos em guerra, eles são especialistas em espia, eles são especialistas em atacar por trás. Então, Davi morreu. Talvez estava pensando isso, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar isso. Né? Davi morreu, os outros soldados morreram, pensando ali, a minha família foi, de repente, lá no horizonte. Eles começam a observar que alguém está caminhando. Eles começam a observar que há uma multidão caminhando. E quanto mais chega perto, eles começam a perceber. Eu conheço aquele ali.
aleluia. Eu conheço aquela ali também, aleluia. E eles começam a se renovarem. Eu imagino, irmãos, eu viajo na palavra, eu imagino eles olhando no horizonte e vendo aquelas pessoas se aproximando, e eles começam a reconhecer: aquele é Davi, aquela ali é minha esposa, aquele ali é meu filho, aquele ali é meu povo. E a esperança vai voltando para dentro deles, a alegria vai voltando para dentro deles. E eles estavam sentados, começam a se levantar, começam a se posicionar para encontrar com o seu povo, para encontrar com a sua família. Já não estavam mais desesperançosos, já não estavam mais tristes, já não estavam mais cansados, já não estavam mais tristes, já não estavam mais depressivos, aleluia, já estavam vendo a sua família chegando, o seu povo se aproximando. Oh, meu querido, minha irmã, meu irmão, Deus está dizendo para você: eu vou jogar esse cansaço por terra, eu vou aliviar teu fardo, eu vou aliviar tua dor, eu vou aliviar, eu vou tirar esse peso, esse medo que está sobre a sua vida, porque tem boa notícia chegando. Começa a observar o horizonte, tem boa notícia chegando, aleluia, está se aproximando e vai chegar até você, aleluia. Se prepare, reprime a voz de choro, repreenda o medo, repreenda o mal e prepare para receber sua vitória. Prepara para receber sua bênção. E a Bíblia vai dizer, irmãos, a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que lá no, eu me perdi um pouco aqui, mas lá no capítulo 30, lá no finalzinho, Davi vai pegar os despojos, que ele trouxe dos amalequitas e vai distribuir em Judá. Ele vai distribuir em Judá. Sabe o que Deus está dizendo para você? Vocês erram, né? Eu também me incluo nisso, sabe? Deus dizendo para nós: vocês erram, vocês pecam. Eu sei disso. Vocês são falhos. Mas sabe o que me alegra? É quando vocês se voltam para mim. Porque eu sinto prazer em te abençoar. E eu abençoo de uma forma tal que você vai abastecer os seus celeiros e ainda vai ter para emprestar. Emprestar não, vai ter para doar, vai ter para dividir. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi errou, mas ele voltou para o Senhor. Deus abriu a oração de Davi, abençoou ele de tal forma, o encorajou de tal forma, que ele foi no arraial dos amalequitas, destruiu o inimigo, pegou os despojos, pegou o que era dele por direito e ainda dividiu com o povo de Judá. Deus está dizendo para você: eu vou mudar a sua história de tal forma que eu vou multiplicar a sua sementeira. Eu vou mudar a sua história de tal forma que eu vou multiplicar o amor dentro da sua casa. Eu vou multiplicar a união. Eu vou multiplicar a paz. Eu vou multiplicar o regozijo. Eu vou multiplicar a minha presença. Eu vou multiplicar as bênçãos sobre você. E você vai ter para abastecer os seus celeiros, para abastecer as suas despensas e ainda para abençoar. Receba esta palavra porque isso é profético. Não estava no roteiro da pregação, mas se Deus está dizendo para você, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Uma coisa eu te digo: não deixe sua casa desguarnecida. Não deixe sua casa desprotegida. Não faça como Davi fez. Não faça como Davi fez. Seja inteligente. Haja segundo os preceitos do Senhor. Haja segundo a orientação do Senhor nesta noite. Começa a mudar. Começa a mudar. Seja inteligente. Seja inteligente. Lembra que você é barro e que ele é o oleiro. Lembra que você é barro e ele é o oleiro. Muitas das vezes nós queremos ser pedra, né? E a pedra precisa quebrar. Deus precisa quebrar a pedra para modelar. Né? O barro não. O barro ele já pega e amassa. Né? Ele já amassa. Mas a pedra não. Então seja como Davi, não. Seja inteligente. Deixa a sua casa guarnecida, protegida. Deixa a sua casa amparada. Não se distraia. Os amalequitas estão aí de olho. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Meu querido, minha querida, que Deus possa abençoar a vida de vocês de forma extraordinária. Tá? Receba de Deus essa humilde palavra ao seu coração. Receba de Deus essa profecia. Deus tem virada para você. Deus tem virada para sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Ninguém se perdeu. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Isso que nos alegra. O Senhor ainda está com as mãos. Mas não brinque com a graça, não.
A graça ela é muito perigosa. O tempo da lei, muitos falam que o tempo da lei tem medo, mas o tempo da graça é mais perigoso. Não brinca com a graça, não. Não brinca, não, porque é sério. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Posso fazer uma oração, pastora? Claro, missionária. Claro, pastor, pode ir. Deixa Deus te usar, tiver que entregar algo, pode entregar, mano. Amém. Vamos orar. Queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Pai Celeste, Deus bendito, diante da tua santa presença, eu quero apresentar, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão participando, Senhor, desta plataforma, desta live. Deus, que o teu Espírito Santo possa nos orientar, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, e que nós tenhamos, Senhor, um coração sensível, que nós tenhamos, Senhor, um ouvido apurado para ouvir a tua voz e assim obedecer. Pai, em nome de Jesus, não permita que sejamos enganados nem confundidos. Pai, não permita que nós nos percamos diante daquilo que achamos e pensamos, porque nós somos limitados, nosso coração é enganoso, nós, ó Deus, somos vulneráveis, mas que o Senhor venha nos blindar, o Senhor venha nos proteger, o Senhor venha nos guardar, o Senhor venha ser conosco, Pai, para que não aconteça conosco como aconteceu com Davi. Pai, que nesta noite o Senhor venha trazer um despertar à tua igreja, o Senhor venha trazer, Senhor, um despertamento, Pai, em todas as áreas deste mundo, Pai, em todos os países onde houver um crente, onde houver um servo do Senhor, que não é tempo, Senhor, de distrair, não é tempo de distração, não é tempo, Senhor querido, de nós descermos da torre de vigia, porque muitas das vezes, ó Pai, nós pensamos que estamos em paz, que está tudo tranquilo e que nós podemos descansar. Não, nós não podemos descansar, Senhor. Nós precisamos estar em prontidão a cada instante, porque há espias querendo roubar a sua unção das nossas vidas, querendo roubar a nossa santidade, querendo roubar a nossa comunhão para com o Senhor, minar a nossa fé, minar as nossas forças, para assim nos destruir. Mas para trás de nós, Satanás, porque nós somos igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus, eu ministro uma unção nova sobre a vida de cada mulher, de cada homem participante dessa plataforma. Eu ministro, Senhor, eu declaro a vitória, a falência de Satanás, a falência do inimigo, a falência dos amalequitas, em nome de Jesus Cristo, que haja proteção, ó Deus, na casa da Joyce, que haja proteção na casa da irmã Jaqueline, que haja proteção, Senhor, na casa, ó Deus querido, de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Senhor, não dá para falar o nome de todos, mas o Senhor conhece, e eu te peço, Senhor, visita nesta hora os portões, os muros, as portas, os umbrais, Senhor, e traga proteção, traga, Deus, proteção, ó Deus, a cada lar aqui representado, em nome de Jesus, traga, Senhor, proteção a cada família, Deus, queridos nossos, ó Deus, ente queridos, nós entregamos nas tuas mãos, a nossa família, o nosso casamento, nós depositamos nas tuas mãos, Senhor, e cremos no teu poder, cremos na unção, cremos na proteção, e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, receba, Deus, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Assim eu oro em o nome de Jesus o Cristo. Amém e amém, Jesus. Sejam todos abençoados pela glória de Deus.